Amigo, amiga, estamos juntos mais uma vez e estamos juntos para comentar os assuntos mais importantes da semana. Aqui, ninguém é dono da verdade, mas cada um tem sua opinião e cada um forma a sua opinião a partir do seu olhar específico. Este é um programa democrático, o que significa que todos têm o direito de falar o que quiserem, o que pensarem, tribuna livre totalmente. E nossa mesa de debatedores, como sempre, tem esse timaço de notáveis: o economista Manuel Tedinho, o publicitário Elísio Pires, o consultor Paulo Fraga, o publicitário Lula Vieira e o designer Marcelo Pereira. E contamos também com a sua participação, concordando, discordando, dando opiniões, tornando o debate mais democrático possível, onde todos têm o direito de falar e serem ouvidos. Você, imagina, como tem. Participe. Nosso endereço vai rolar aí na tela e você vai ter como ter contato conosco. Primeiro papo de hoje, uma coisa que é muito discutida, muito comentada, muito falada por todos que acompanham a política brasileira nesse momento, a política brasileira que vem do governo federal. O número de militares que temos trabalhando nas principais fileiras, decisivas fileiras do governo de Jair Bolsonaro. Isso é bom, isso é ruim? O TCU, no final de semana, contou mais de 6.000. É um número razoável? Não sei. Já que estão falando de números, vamos começar com o cara dos números. Manuel Tedinho, economista, que também acompanha esse caso. Tedinho, e aí? É militar demais para governo de menos? O que você acha? E aí, Barbosa, tudo bem? A Bom, galera, meus companheiros de mesa. Olha só, eu acho que é muito militar. Eu acho que o lugar de militar é em função militar e eles fazem muito bem. Eu tenho o maior respeito pelas Forças Armadas. Eu acho que é uma instituição fundamental para a consolidação do Brasil, para a defesa das fronteiras. Eles inclusive para garantir fluxo de serviços para áreas muito remotas da Amazônia. Eu acho o Exército uma força, o Exército, os militares em geral, forças importantes, instituições importantes para o Brasil. Isso dito, historicamente, aparentemente, o número que eu li em jornais, eu não tenho o dado bruto ou duro disso, a média histórica é de em torno de 3.000 militares trabalhando no Poder Executivo direto, sendo que a grande parte disso está dentro do Ministério da Defesa, da Defesa. Então, o que faz todo sentido. Nessa medida feita pelo TCU, chegaram a 6.000 e um quebrado, 6.300, 6.200, o que causa impacto, né? Parece ser uma coisa absurda. Quando você vai olhar com cuidado, tem um lado disso, é que eles botaram os militares, aí eu nem sei se fez sentido ou não fez, aí está aberto ao debate para quem conhece a questão administrativa da Previdência, mas colocaram para ajudar a Previdência a acabar com as filas de gente que estava pedindo aposentadoria, pensão, esse tipo de coisa. Então, eles iam ajudar a máquina a fazer a papelada correr mais. Eu não sei se está funcionando, se não está. Mas o número para essa função é de 2.000 e muitos. Então, já cai. Assim, para uma análise mais justa, mais equilibrada, esse excedente de militares no governo já cai bastante. Isso quer dizer que tem pouco? Não, eu acho que é um exagero, porque realmente aumentou mais do que deveria. Deve ter, sei lá, eu não fiz a aritmética direito, mas deve ter alguma coisa na casa, perto de 1.000 ou um pouco menos, 800 militares em cargos que não são usualmente preenchidos por eles. Eu acho muito, não acho um problemaço, mas eu acho, como o Marcelo já comentou com a gente uma vez, o problema é botar um militar especialista em um determinado negócio fazendo uma área que não conhece. Mesmo um militar especializado em logística militar, muitas vezes não vai funcionar bem na logística, por exemplo, do Ministério da Saúde, que é o caso
de maior repercussão. Então, acho que tem que tomar muito cuidado. Outra coisa é apagar a história dos ministérios, é tirar gente que tem a história do ministério, que sabe como é que funciona, que conhece os trâmites e conhece a estrutura muito bem. E esse cara trabalhava 10, 15 anos, às vezes 20 anos num espaço, e ele é demitido, ele não é demitido do ministério, mas ele é tirado de uma função de comando ou de liderança e substituído por um militar que, ok, pode ser legal ali, mas ele está apagando história. Escândalo não é você colocar um militar no lugar de um profissional de determinado ministério. Como é que você está vendo isso? Olha, eu acho que, complementando o que o Tedinho está falando, eu acho um problema, uma certa gravidade, assim, a quantidade de militares, nem a quantidade, mas assim, os militares, alguns postos-chave do governo serem ocupados por militares, porque os militares eles servem ao Estado, né? Eles não servem ao governo, né? Então, assim, independente do governo, os militares são um instrumento de defesa do Estado. Quando eles se comprometem com um governo específico, isso, mais em cargos políticos, isso é um problema que tem consequências, além das que o Tedinho comentou, tem consequências que podem dar problema no futuro, né? Então, eles se transformam, assim, desde a redemocratização, os militares estavam no papel constitucional deles, quietos lá, se comportando super bem. Com o Bolsonaro, eles voltaram, né, ao primeiro plano da política, né? E, de certa forma, foi quase uma armadilha, né, que o Bolsonaro conseguiu fazer com eles, porque eu imagino que grande parte do Estado-Maior das Forças Armadas e muitos militares da ativa devem estar muito preocupados, muito constrangidos com na roubada que eles entraram, porque eu tenho certeza que muitos deles não concordam com muitas coisas que estão acontecendo, né? Só que existe um sentimento de hierarquia, de obediência e hierarquia muito forte, né, entre os militares. Então, eles vão fazer o Pazuello, por exemplo, está lá no lugar do o eterno interino, o ministro, na verdade, é o Bolsonaro, né? Esse Pazuello, que, aliás, ele está sendo os militares estão querendo que ele vá para a reserva, né? Por causa dessa posição dele no ministério. Ou saia do ministério. Pois então ele, na verdade, não obedece ao Bolsonaro diretamente, ele quase como se fosse um cavalo do Bolsonaro. Não foi ele que falou ordem dada é ordem cumprida? Não foi ele? Então, assim, é um problema sério. Então, qualquer assim, num eventual impeachment, por exemplo, do presidente, ou algum emparedamento com o Bolsonaro, os militares vão ter um papel preponderante. É muito difícil você pensar que os militares vão sair humilhados, vão querer sair humilhados ou em alguma posição né, menor no governo. Então, eles passaram a ser uma força política muito importante nesse xadrez, que eles não eram antes, né, e passaram a ser. Eu acho complicado, acho bem grave assim, a presença dos militares agora. Paulo Fraga, os defensores da presença dos militares do governo federal dizem que os civis tentaram durante esses anos todos e a corrupção só aumentou, a incompetência só aumentou e o governo federal virou um cabide infinito de empregos com muito pouca produtividade. Até porque eles também defendem de que os militares são muito bem formados e têm uma formação para servir a nação. Nós pagamos a formação militar para que eles, ao final das suas graduações e pós-graduações, possam voltar das ruas para servir ao cidadão. Você concorda com quem concorda que os militares cumprem um bom papel ou está preocupado como o Tedinho e o Marcelo? Eu entendo que os sinais dados pelo presidente em relação aos militares é muito ruim. Eu vou seguir a linha do que o Marcelo comentou. Os militares é uma instituição de Estado. Eles não devem
por princípio, participar de governo. Já chega, eles já viveram o momento deles. E, mais ainda, não está em discussão a competência deles, sob o ponto de vista de formação, sob o ponto de vista de disciplina, sob o ponto de vista de caráter, sob o ponto de vista de contribuição que eles podem dar à sociedade. Não é isso que está sob questão. O que está sob questão é a função dos militares como órgão de Estado e não como órgão de governo. Notadamente, quando um presidente da República, que é um capitão reformado, coloca militares para compor cargos de natureza eminentemente política, né? Então, esse já é um viés negativo, e o outro viés negativo já foi aqui comentado em relação a um general da ativa à frente de um ministério do qual ele não tem a menor noção do que se trata sob o ponto de vista técnico, entendeu? Então, com todo o respeito que os militares que foram escolhidos pelo presidente, nós, na minha maneira de ver, o presidente comete equívocos de toda a natureza. Eu acho que eles têm que estar fora do governo. Pois é, Elísio, militar da ativa, né? Só para deixar claro. O da reformado... Especialmente os da ativa. Especialmente os da ativa. Porque o reformado é um cidadão comum. Tudo bem, mas veja bem, nós estamos na contramão do que se fazia no passado. Nos governos democráticos, o ministro da Defesa era civil, nem militar ele era. E, aliás, é um dos princípios do Ministério da Defesa. O ministro da Casa Civil é militar, né? E o ministro da Casa Civil agora é militar. Militar. Não, Elísio, fala, Tedinho, complementa. Não, eu só ia dizer que o Ministério da Defesa foi criado com esse princípio, de ter um ministro civil na liderança das 3 forças militares. Já teve, inclusive, um ministro do PCdoB. É verdade. Aldo Rebelo. Ministro da Defesa. Aldo Rebelo. É verdade. Agora, Elísio, deixa eu chutar a canela? Chute. Posso chutar a canela? Então é o seguinte, você acha que na bola dividida, né, aconteceu uma crise séria no governo federal e o Jair balança. Você acha que esses militares que lá estão, que sabem das suas obrigações para com o Estado, ouviram isso a vida inteira, se formaram com essas convicções, vão bandear para o lado do Jair ou vão garantir as nossas instituições? E você, Elísio? Olha, essa resposta, para ser mais incisiva, ela precisa ter um conteúdo histórico primeiro, antes da resposta final. Só para lembrar, a República no Brasil foi proclamada por um marechal monarquista, né, chamado Marechal Deodoro da Fonseca. Monarquista, que morava ali em frente ao Campo de Santana. Até hoje tem uma placa lá com o nome do Deodoro, que atravessou a rua, proclamou a República do outro lado, que era um parque, onde hoje é o Campo de Santana. Pô. Então, começou assim. E quem o sucedeu foi um outro general, né, um outro milico, chamado Floriano Peixoto. E mais um detalhe, quando ele era o comandante, né, que proclamou a República, tinha um sobrinho dele, gaúcho, né, chamado Hermes da Fonseca, que comandava um batalhões, que também virou presidente da República. Né? Só para lembrar, nós tivemos, pelos meus cálculos, contando com o capitão, né, que é outra coisa surreal, o capitão dando ordem general. Né? Do Exército, né? Enfim. 11 milicos, 11 militares presidentes da República. E com um detalhe, em plena ditadura militar, né, quando a gente teve lá o Castelo Branco, o Geisel, enfim, Figueiredo, todos eles, dos 5 presidentes, 3 eram civis. 3. Só para lembrar, o Zé Maria Alquimim, o Pedro Aleixo, que o outro morreu e ele não assumiu, né? Só para lembrar historicamente, né? E o tal de Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, conhecido como Aureliano, era vice-presidente. Então, na realidade, quer dizer, eu acho que é preciso dar uma réplica histórica, né,
E outra coisa, outro equívoco também, achar que todos os militares são iguais, não é verdade. Vou falar dos militares da ditadura, não dá para comparar o Geisel com o Figueiredo. Claro. Né? O claro Geisel, não, com licença dos... Era um nacionalista, o Geisel, né? Teve realmente ações fala que memoráveis. muitos militares devem estar muito constrangidos com essa situação, né? Não devem estar concordando, não devem estar achando legal, né? Com certeza absoluta. Então, a minha convicção, eu só queria dar essa primeira contribuição para a gente fazer esse raciocínio, né, de que não é uma coisa nova a presença de militar na política brasileira, né, que começou lá atrás. Podia ter uma regrinha. E tem boas contribuições até. Com certeza. Agora, uma regrinha vale. Você quer botar um militar, desde que seja da reserva. Não pode ter militar da ativa. Pronto. Excelente coisa. Excelente. Boa ideia. Eu acho que eles vão gostar. Parece que estão propondo uma reforma. Não ouvi, Elise. Parece que estão propondo uma reforma constitucional para impedir militares da ativa de participar do governo. Faz todo sentido. Né? Eu acho que faz todo sentido. Nada contra. O militar quer participar de governo, ótimo. Sai, deixa de ser militar e vai ser... Eu só faço uma provocação. Se o presidente fosse civil, eu duvido que ele poria militares nos lugares onde ele colocou. Mas o presidente não é civil? Se ele fosse civil. Não, se fosse civil de origens e raízes. Ele é um militar, ele é um militar fracassado, digamos assim. Ele saiu mal. Com certeza. Mal, né? Não. Com certeza. Fracassado, não. Nesse sentido. Ele foi praticamente expulso do Exército. Claro. Praticamente não. Eu li todo o processo dele. Não, eu li todo o processo dele. Foi uma solução política. Foi uma solução só para lembrar, na desgraça. Só para lembrar, ele propôs incendiar o gasômetro. Só isso. Propôs incendiar o gasômetro. Entre outros. Se ele vivesse como ele viveu, com ele presidente, por mais absurdo que pareça, ele tinha acabado com ele. Porque ele é um subversivo. Né? Ele foi um subversivo. Foi. Na opinião dele próprio. Eu acho o seguinte, eu acho que ele conseguiu uma coisa maravilhosa. Ele nomeou os piores civis que ele pôde encontrar. E alguns militares que têm lá o seu conhecimento técnico. Com isso, ele criou a ideia que civil só tudo é maluco. Vê Jesus na goiabeira, fala besteira em reunião, briga com todo mundo, quer fechar o Supremo Tribunal. E os militares têm um pouco mais de cabeça. O que ele está fazendo é isso, tentar desmoralizar o civil, para poder dizer, eu não consegui nenhum civil. Você pensa... Ô, Lula, tem uma questão que acho que a presença dos militares também tem a ver com isso que você falou mesmo, porque o governo Bolsonaro, desde o início, ele tem... Claro que tem. Claro, porque o governo de extrema-direita e o Bolsonaro se coloca como revolucionário, um cara de fora do sistema, entre aspas, ele tem muito poucos quadros, muito pouca gente que aceita se associar a um governo desse. E quem melhor, assim, o Bolsonaro, ele é um cara do... Qualquer pessoa que é acima dele, ele é queimado rapidamente, né, pelas forças olavistas, pelas outras forças que seguem o Bolsonaro. Então, ele não tem muito quadro, ele teve que apelar para os militares, de certa forma. Né? Não tem. Então, você vê, o ministro da Saúde... Você vê quem é que vai entrar lá e assinar cloroquina? Lá? O Taixe saiu por causa disso. Né? Uma coisa totalmente irracional, não tem nenhum cabimento. Enfim. E você vê como os militares sabem se comportar. Não, complete seu raciocínio, por favor. Não, eu acho isso. Eu acho que é uma tentativa do presidente não correr riscos. Ele está botando o militar, que é um disciplinado, chamou o ministro da Tecnologia e diz, não fica bancando engraçadinho que você dança, tanto que ele está calado aí, e o resto ele está continuando a sua idiosincrasia. Ele não consegue
admitir que ninguém apareça em lugar dele. Ele queima. E o militar, é um governo de demolição. Ô, Lula, só um adendo ao que você está dizendo. Eu acho que não é que ele não queira correr risco, ele está aumentando os riscos deles em colocar gente que é conivente com os seus disparates, entendeu? Porque ele é um governo de demolição, ele não está... É isso. Pois bem. Mas a posição do militar... A posição do militar, por ser um profissional voltado para a hierarquia, sempre você tem a possibilidade de dizer: eu cumpri ordens. E eu não estou falando isso diminuindo o valor do militar. Eu estou apenas dizendo: ele é um ritualista, um disciplinado. Ele não vai chegar e dizer: eu tenho um presidente que não sabe o que fala. Olha, a última vez... Ele vai ser... Para acrescentar em 46, 47, os caras que falaram isso lá em Nuremberg acabaram enforcados. Só um detalhe. Entendi, só um detalhe. Por falar em disciplina, alguém pode imaginar um capitão dando ordem para um major ou para um general? Não. Não. Isso fica mais parecendo uma vingança, né? Vocês me expulsaram do Exército, agora vocês vão ter que me aturar. Eu vou mandar em vocês todos. Vocês acham que são grandões, eu sou maior. Mas o discurso dele, desde o início, é um discurso ressentido, né, em relação ao mundo. Verdade. Tem Esse aspecto. Ressentido é uma expressão gentil. Né? Ressentido é uma expressão muito gentil. Sendo leve, né? Estamos no ar, não dá para usar a expressão real. Vou ter que interromper vocês. Falar desse governo é um papo que não tem fim e é necessário e indispensável, e ele vai continuar, porque hoje tem outro papo que não pode esperar também. Nós vamos falar do governador do estado do Rio, o ex-juiz, tem o ex-capitão, agora um ex-juiz, Wilson Witzel, que está num momento muito grave e delicado de seu governo. Está sendo sacudido da roseira. E nós vamos dar esse tempo para você também participar da sua opinião, dizer o que está achando do nosso programa. Peraí, quem foi sacudido? A roseira aparece demais aqui. Um vê Jesus Cristo, o outro sacode. Bota uma outra árvore. Tá bom. Daqui a pouco a gente volta nesse que é um exercício de democracia plena. Você aqui pensa o que quer e fala também o que quer. Nós já voltaremos. Até já. Pode ir. Ok, vai. Tá. A gente vai às 5 horas. Tem uma Jorge, quando quiser, posso voltar? Pode voltar. Não quer ir, não? Então tá. 1, 2, a boa, 3. Costa a porta aí. 4. Pois bem, estamos de volta com a nossa turma de notáveis, nosso conselho de notáveis, Manuel Tedim, Marcelo Pereira, Paulo Fraga, Lula Vieira e Elísio Pires, para conversarmos agora sobre a situação do governador do estado do Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa, num fato inédito, votou por unanimidade o desejo de impeachment de seu governo. E ele luta na justiça, já com perdas, para tentar se livrar desse processo que corre na Assembleia Legislativa. Detonou uma série de secretários na semana passada e na anterior também, tenta, de alguma forma, se explicar junto ao governo, ao povo do Rio de Janeiro, sobre o que está acontecendo, reafirma a sua idoneidade, a sua retidão, a sua honestidade. O que você está achando desse discurso do governador Lula Vieira? É o melhor discurso para essa hora? É o mais aproximado da realidade? É o que mais efeito vai ter naqueles que acompanham tudo que acontece nesse instante? Eu vou dizer uma coisa para você, eu não queria estar na pele dele. A minha profissão seria estar lá. Eu vivo disso. Boa parte do que eu ganho na vida é dando esse tipo de apoio técnico, de apoio em relação ao que fazer diante da opinião pública. Neste caso, eu pediria
o meu boné e me mandava, porque eu acho que ele conseguiu acumular e fazer todas as burrices que o governador pode fazer. É bom, porque ele conseguiu perder todo mundo. Eu não posso imaginar alguém ainda dizendo não, ele é um bom governador e tal, porque até o problema da honestidade que ele batia com tanto vigor, hoje já aparecem alguns escândalos ligados a ele, como na compra dos respiradores. Ele está no mato sem cachorro, isso se revela nas suas atitudes, no que ele fala. Eu acho realmente que esse governador está num caminho muito complicado e vai ser difícil ele sair dessa. E se sair, sairá por uma forma, vamos dizer, não ortodoxa. Está aí feito o cenário para ele ser vítima de todo tipo de mal político, de todo tipo. Está pronto para ele se entregar a meandros que ele diz com tanta empáfia que jamais percorreria. Eu acho que ele está muito mal, eu não gostaria de estar do lado dele, muito menos ser ele próprio. Eu acho que ele conseguiu empanar a sua biografia. Elísio Pires, o Lula falou que não gosta... mas disse Lula continua falando. Com concordância, não, com toda a classe política, Lula, que também não quer estar perto dele nesse momento. Elísio, parece que o governador está com coronavírus naquele estágio que ele transmite, entendeu? Aquele rapaz que está com febre, se chegar perto, pega só de olhar. Os políticos olham para ele e veem ele desse jeito. E ele vai reverter isso? Vai conseguir alguma adesão? Porque se não tiver adesão política, ele vai para o saco, Elísio. Não é coronavírus, é dólar vírus. Não, só para lembrar, nos 8 milhões e meio, todo mundo está lembrado dos 8 milhões e meio. Né? Não se sabe de quem é, né? Não se sabe de quem é. Não se sabe. É do Gedel. Tiraram os 51. Deve ser do Gedel. Olha aí, cá entre nós, o baiano acabou de humilhar todos nós. Né? Vai lá na Bahia, tem 51 milhões, vem aqui no Rio só tem 8,5. Pô, chame. Inclusive, ali, além do... Tinha 7 milhões, pelo que eu li, 7 milhões em reais, e o resto era dólar e euro. Né? E acho que tinha libra também, acho que tinha dólar, euro e libra. Pouca coisa. Libras. Diga. Pouca diga, coisa Fraga. que ele disse. Não, ele disse pouca coisa. Entendi outra coisa. Achei que era outra coisa. O que eu falei em relação ao que você disse, viu, Elisa, é que esse tal dos 8 milhões e meio não se sabe exatamente de quem é. A mídia fez uma série de confusão em relação ao tema e atribui-se que isso foi delação ou alguma pessoa envolvida no episódio tomou a iniciativa de divulgar... De entregar o endereço, inclusive. Agora, não está ainda atribuída a propriedade, digamos assim, desses recursos. Né? Mas se não encontrar ninguém, Paulo, pode mandar aqui para casa, que eu estou aceitando. Nós vamos dividir por 6. Isso, divide por 6, que é mais democrático. Por que mandar tudo para a tua casa? Divide por 6. A gente divide aqui. Manda aí 1 milhão para cada um. Deixa eu aproveitar que eu falei da parte política com o Lula e com o Elísio. Quero falar da parte de um apoio que não pode faltar, que é o apoio empresarial. Você tocar um governo do Estado, você tem que estar muito bem casado nas suas ações para tornar próspero o Estado. Tem que fomentar empreitadas produtivas que gerem empregos, que tragam no retorno pagamento de impostos, que alimentem o Estado, etc., etc. e tal. Para o desenvolvimento, que é o resultado que todo governo procura e precisa, né, de crescimento, você tem que estar fortalecido com os empresários. Como é que os empresários estão vendo o governo Wilson Witzel nesse momento? Vão apoiar, não vão? Vão tirar o cavalinho da chuva? Eu imagino que a visão seja extremamente negativa sobre todos os aspectos, né? Porque a gestão do governador ela é uma gestão, sob o ponto de vista
do que a palavra define é muito ruim, muito fraca, muito questionável. Basta dizer que as contas do governo de 2019 foi recusada pelo Tribunal de Contas do Estado por unanimidade, e as contas do governo elas devem refletir a capacidade de gestão. Então, esse é um dado. E o outro dado é de que esse desdobramento, sob o ponto de vista ético, ele vai estar refletido nas questões econômicas também. Então, eu diria que o governador tem uma situação muito frágil sob todos os aspectos, ético e econômico e de gestão também. Acho que em Pois é. relação... Oi, diga, Marcelo. Não, ele, assim, a gente sofreu 2 processos de impeachment nos últimos 25, 30 anos, né? O do Collor e da Dilma. Acho que o do Witzel, em alguns aspectos, lembra um pouco do Collor, né? Foi uma coisa unânime, né? Todo mundo, ele perdeu completamente o apoio, né? De todos os lados, não tem a menor condição. Tanto que ele renunciou antes de ser empichado. Então, eu acho que o Witzel nem é pato manco, nem pato manco, sei lá, um dodó, sei lá o quê, um hipopótamo manco, né? Porque não tem... Como é que ele não tem condição nenhuma, né, de seguir, nenhuma, né? Eu acho que se houver alguma coisa positiva nisso, é fazer com que as pessoas, os eleitores, pensem bem quando votar em um aventureiro como ele, né? Porque o cara que não tinha nenhum passado, nenhuma experiência, coisa nenhuma, o cara que surgiu do nada. 2 dias ou 3 dias antes ele subiu, passou o Romário, né, na véspera da eleição, ninguém quase nem sabia quem era ele. Enfim, acho que tomara que isso fique de aprendizado, né? Manuel, em cima do que está dizendo o Marcelo, no governo executivo eu não sei, quero saber de você. O governo Witzel termina com Witzel, quer dizer, o Wilson Witzel até pode esquecer a política depois desse episódio, ele está queimado definitivamente, ou ele vai ter a sobrevida que muitos dos políticos do Rio de Janeiro que foram pegos com a mão na botija, roubando, em desvios, alguns até sendo condenados, recolocados na Assembleia Legislativa, né? Teve um deles que tinha um escritório dentro da Assembleia Legislativa para fazer negócio, saiu da cadeira, se elegeu e está de volta lá, de novo, pelas mãos do povo. Quer dizer, mas tem uma diferença... Witzel era do Rio, né? Ele era do interior de São Paulo, né? Witzel, né? Pois é. Sim, mas o senador de Alagoas. O senador de Alagoas. Mas esses casos todos que vocês estão falando, tem uma diferença, tem o Witzel tem uma diferença fundamental nessa história. Todos esses caras que vocês falaram, eles nasceram na política, até o Collor, que a família era política, o pai dele, o avô dele foi político. Eles nasceram com uma marca política. Outros viraram políticos no começo da vida, ao longo da vida, e foi formando a base e tal, e depois foram presos. O Witzel não tem base política nenhuma. Ele é um antipolítico, né? Vários que nem se ele acabar agora, ele não volta nunca mais, porque ele não é um líder político. Ele foi um aventureiro que estava no lugar com um discurso atrasado, horroroso, na época, na hora. O Brasil estava horroroso. O que é, Marcelo? Um discurso antipolítico, né? Que nem o... Totalmente inclusive... exato. Então, ele não tem... Ele entrou com um discurso batendo nos políticos, né? Como o Bolsonaro, a velha política, tal, essas coisas que eles todos estão fazendo agora. E o Bolsonaro, a velha política, está há 30 anos no negócio. Mas, enfim, o Witzel, se sair, e tudo indica que sai, acabou a carreira política dele, ele vai voltar a partir de que base? O que ele construiu nesse ano e meio de base? Nada. Sim, ele é um horror, sempre foi um horror, eu nunca entendi quem votou nesse cara. Eu acho uma tragédia absoluta, um aventureiro, uma coisa horrorosa. Mas o voto dele foi ele foi mais um Jairzinho.
o voto de entre os cabresto, milhares né? de Jairzinhos. Voto de cabresto das igrejas evangélicas, disso, daqui. Se associou, né? O Jair, você concorde ou discorde como eu a vida inteira dele. Mas o Jair Bolsonaro teve um discurso que foi absolutamente coerente a vida inteira, que é anti-Brasil, a favor das corporações dele, antipopulação, a favor dos funcionários, só dos funcionários públicos, do Exército, da aposentadoria, dos privilégios, agressivo com todas as minorias. É uma coisa horrorosa. Entendi, com um detalhe, mas ele não foi eleito por um discurso, foi eleito por uma facada. Ele foi... Não, quer dizer, sim. Foi eleito é verdade. Facada, inclusive, mas a facada impediu que ele participasse dos debates, inclusive. Sim, mas nós estamos falando do... Eu acho que a facada... Vamos voltar para o Witzel, senão a gente vai embora. Não vamos... Mas o Witzel é a mesma coisa, quer dizer, ele entrou com um discurso retrógrada de uma direita obtusa, burra, pouco informada, e fazendo um populismo barato numa hora que o Brasil queria ouvir isso. Talvez até em função do Bolsonaro, não tem dúvida. Quer dizer, um pouco do que o Lula tinha comentado antes, esse discurso agora mais recente dele, eu acho que é um discurso suicida e hipócrita. Hipócrita porque as ligações perigosas do governador foram faladas desde as eleições, em duas ocasiões, uma pelo Romário e outra pelo próprio Eduardo Paes. As coisas estão aí abertas, os diversos episódios de corrupção, e não foi só na saúde, não, é na saúde, é na SEDAI, é na Secretaria de Educação, é no DETRAN. Então, é um karma que nós temos aqui no Rio de Janeiro, desse padrão absolutamente imoral e amoral de governar um Estado que está numa situação de falência. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Falência moral e falência financeira. Meus amigos, vamos à nossa rodada final, que eu estou curioso para saber. Paulo Fraga, que está com a mão na massa, se liga em quê dessa semana? Quem será o novo técnico do Flamengo? Eu choro lágrimas de tristeza pelo nosso mister estar nos deixando, mas minha sugestão, quem sabe o nosso Elísio aceite o voto do relator, hein? Isso. Elísio, até por isso que o Paulo passou o tempo todo aqui antes de a gente começar esse papo assim, ai Jesus, ai Jesus. Era isso. Não, na realidade, olha, eu estarei ligado, aceito a proposta do Fraga, só tem um detalhe, tem que ser no mínimo 2 milhões e não 1 milhão. Mas está ligado, pronto. Você também se liga no que virá do Flamengo, é isso, Elísio? Estou ligadíssimo. Estou ligadíssimo. Tá bom. Marcelo Pereira, você... Tá bom. Você se liga em quê, Marcelo? Eu fico ligado, eu me ligo nos testes que indicam que as vacinas de Oxford indicaram indução de resposta imune às pessoas, hein? Do Covid. Muito bom. Parece que teve boas notícias aí. Dessa e de outras vacinas. Vamos ver, né? Podia até haver, nem haver vacina, né? Se ele se renovasse sempre o vírus, né? Mas aparentemente é uma boa notícia. Muito boa, muito boa. Lula Vieira se liga em quê, Lula? Na raiva que eu tenho do Marcelo Pereira, porque ele tirou a palavra daqui. Eu pareço aquele garoto que a professora vai chamando cada um dos alunos e chega num e fala, o outro em seguida tem que falar também. E qual é a sua opinião? Não é este animal aqui do meu lado. Realmente, eu hoje de manhã, lendo, descobri que nós temos 2 caminhos ótimos e mais. Descobrimos, através do fato de ter encontrado uma possibilidade de vacina, a ideia de que por que a doença dá em diferentes graus.
Alguns morrem, outros não sentem. Isso é natural. E o uso desse conhecimento está permitindo a criação de uma vacina. Eu também estou torcendo para que a gente possa sair dessa e voltar a alguma normalidade logo após o encontro dessa vacina. E também, conhecendo a doença, como a gente está conhecendo, a gente comece a tomar os cuidados, sabendo que não existe um único tipo de pegar a doença. Isso é importante. Falado. Manuel Tedin, se liga em quê? Manuel Tedin. Eu me ligo... Eu vou falar, já que falaram do Covid, eu vou me ligar em duas coisas. No teste rápido sendo desenvolvido na Austrália, que parece que tem uma taxa de acerto muito boa. Falta ainda fazer um teste mais amplo, mas se confirmar, mesmo sem vacina, vai resolver 80%, 90% dos problemas. Você vai poder pegar um avião, antes de embarcar, você faz o exame, quem está limpo entra, quem não está, volta para casa. E isso pode se repetir em vários setores, nas empresas e tal. Então, eu me ligo também nisso. Mas, na verdade, eu queria me ligar e me ligo na Mônica Salmazo, na Tereza Cristina, no Yamandu Costa, que estão usando a internet. São sensacionais, cara. Eles estão dando alegria para a gente. É uma coisa espetacular. Entre no YouTube aqui nesse ambiente nosso e procura tanto o Yamandu, a Mônica e a Tereza Cristina, que vocês vão amar. Uma coisa boa demais. Muito bom. E eu fiquei muito surpreso na capacidade dos três de aderência no meio artístico, né? Como eles atraem os talentos e os capazes e os bons para perto deles. Muito bom, muito bom. Rapazes, Manuel Tedin, Marcelo Pereira, Paulo Fraga, Elísio Pires e Lula Vieira, esse Conselho de Notáveis volta semana que vem para a nossa felicidade, o nosso programa. Não deixe de se inscrever, não deixe de clicar aí, né, dar um like aí, porque quanto mais você mostra que gosta da gente, mais a gente gosta disso. Então, estaremos voltando semana que vem. Tenha uma semana maravilhosa e até lá, todo mundo. Tchau, abraço. Tchau, tchau. Tchau.